Bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Ana Maísa. Eu sou o Thiago. E nós somos o IFSPcast. No episódio de hoje, temos o prazer de receber Henrique Tsuyoshi, Felipe Furquim, Larissa Maruyama e João Fukuda, do grupo In The Shell, criado na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, para estudar cybersecurity, democratizar o acesso ao conteúdo de hacking e conscientizar sobre proteção do ambiente digital. Sejam bem-vindos, Henrique, Felipe, Larissa e João. Oi, obrigado. Oi, gente. Obrigada pelo convite. Boa tarde. Oi, obrigado, gente. A gente que agradece. E para começar, vocês poderiam falar um pouco de quando e como o grupo começou e o objetivo que vocês cumprem com ele? Tá, então no ano passado, né, então em 2020, eu, a Júlia Passos, ela não tá aqui hoje, e o Fukuda, a gente começou a ter alguns encontros meio informais, assim, do tipo, eu gosto, assim, da área de segurança, você também, tem outra pessoa que também, vamos juntar e começar a estudar, porque é uma coisa que a gente sentiu, era uma dificuldade de saber por onde a gente começava na área, como que começava a estudar para entrar na área de segurança. Essa foi uma dificuldade que a gente teve bastante assim no começo. Então a gente começou a se encontrar de forma meio informal em maio de 2020. O grupo vai fazer aí um aninho já. E aí a gente começou a ter interesse de outras pessoas que às vezes viam quando a gente postava coisa, e a gente começou a se estruturar realmente como um grupo universitário, né? Então, atualmente os nossos propósitos são esses que vocês comentaram um pouco, né? Então, como a gente sentiu essa dificuldade em aprender sobre hacking, uma das coisas que a gente quer fazer é melhorar o acesso a esse conteúdo, ajudar as pessoas que querem começar na área, principalmente também dando acesso a elas ao conteúdo em português, porque tem muita coisa por aí, mas muita coisa em inglês, né? E outra coisa também é a parte de conscientização sobre proteção de dados no ambiente digital, que a gente consegue ver, principalmente aí no período de pandemia, muita gente caindo em golpe e tudo mais, é uma coisa que a gente quer trazer também para as atividades do grupo. Sim. Uma outra coisa também, eu acho que a gente queria focar também um pouquinho na área de desenvolvimento mesmo, que a gente tá num campus separado, né, que é o campus da EASH, a Escola de Artes, Ciências e Humanidades, e nos outros dois campos principais, assim, da USP, eles têm os próprios grupos de segurança, mas a EASH, ele não tinha, e a gente também tem um curso de computação. Então, uma das coisas que estava faltando é um embasamento um pouquinho mais forte na área de segurança. Então, a gente não via muitas pessoas falando de segurança no nosso campus, mesmo ele sendo campus de computação. Então, isso também preocupa um pouquinho. Na opinião de vocês, o que uma pessoa deve ponderar e quais os possíveis impasses que ela precisa enfrentar para escolher a área de segurança da informação? Tem que estudar muito. Exato. É uma área muito grande, muito grande. Então, eu acho que o mais difícil é você começar, né? Então, porque tem muitas áreas, você não sabe por onde começar, você não sabe por qual área começar. Normalmente, algumas áreas são atreladas a outras, então se você quiser começar nisso, você também precisa saber um pouquinho daquilo. Então, isso é meio difícil. E aí também você vai entrando na área, você vai descobrindo que tem outras áreas. Você vai descobrindo que tem outras coisas, uma coisa que você provavelmente gosta mais, tem uma coisa que você achou que você ia gostar, mas você gosta mais de outra coisa, você descobriu na metade. Então, o interessante é você, no começo, assim, pegar um pouquinho de cada coisa. Vou testar tudo, vai fundo, de cabeça, e testa mesmo. Vai lá, mão na massa. É bem interessante você testar um pouquinho de tudo. E vocês acreditam que, mediante ao grande aumento da quantidade de informações que nós consumimos diariamente ao passar dos anos, a segurança da informação vem sendo cada vez mais importante em nossas vidas? E qual é o rumo que vocês acreditam que essa área do conhecimento vai tomar daqui em diante? Eu acho que talvez seja uma questão mais da quantidade de informações que a gente fornece e não necessariamente que a gente consome, né? Porque
Óbvio, né? Todo dia, muitas notícias, muitas redes sociais, a gente está passível de consumir tudo isso. Mas eu acho que nesse caso a segurança da informação está muito mais ligada ao o que a gente está deixando público das nossas informações, né? Então, quais redes sociais a gente participa, o quanto a gente compartilha da nossa vida pessoal nessas redes, né? Então, eu estou deixando claro, por exemplo, coisas muito pessoais que as pessoas podem usar contra mim de alguma forma. Isso são coisas a se pensar quando você está ativamente assim, no ambiente digital. Vocês concordam? Não sei. Uhum. Sim, exato. Antigamente o pessoal pensava muito em hacking, em segurança nessa área, muito como uma coisa muito técnica. Então, você é uma pessoa de capuz no porão da sua casa, no escuro de noite, teclando um computador, um terminal preto com letras verdes, sabe? E hoje em dia está muito mais para a área do usuário. Então, tem muito mais hoje em dia pessoas ativamente falando sobre privacidade, falando sobre não mostre seus dados, não se exponha na internet. Então, eu acho que foi muito mais para a área do cliente, do usuário, né? Porque com o passar dos anos, a área de segurança ela foi ganhando uma importância maior dentro das empresas, né? Elas começaram a perceber que é uma coisa de que, realmente a gente precisa ter uma preocupação em relação a isso, né? Então, a maior parte dos sistemas hoje em dia, eles estão melhor, assim, protegidos. Só que ainda tem a falha humana, né? Então, como que você garante que o seu cliente está fazendo a parte dele, que seus colaboradores estão fazendo a parte deles, que não estão clicando em links suspeitos nos e-mails, que não estão passando senha de alguma forma, que não colocam data de aniversário como senha, sabe? Então, às vezes a gente pode até fazer a nossa parte como, sei lá, profissionais de segurança da informação, mas a gente ainda também depende dessa conscientização do usuário. Acho que isso é bem importante também. Sim, eu tô achando que o cliente está sendo muito mais importante na área de segurança hoje do que era antigamente e vai continuar crescendo bastante essa preocupação com o cliente, né? Então, palestras, essas coisas, conscientização, tanto para cliente quanto para quem trabalha também nos sistemas. Então, por exemplo, pode ter um administrador ou alguém que tem alguma senha, alguma coisa importante, acessos interessantes no sistema. Eles também precisam saber de segurança. Eles precisam saber que eles também estão vulneráveis. Eles não podem, por exemplo, deixar o notebook deles num café e no banheiro, por exemplo, sabe? Umas coisas assim. Todo mundo tem que meio que se preocupar. E a gente está muito mais se importando muito mais com essa área, com essas pessoas. Até não sei se vocês já viram, né? Tem um comercial que eu acho muito engraçado quando eu vejo na televisão, que é um cara, ele tá na rua e ele tá com uma blusa com várias informações de alguém, tipo CPF, o número de telefone, e aí ele encontra o suposto dono das informações, aí ele fala, eu sou seu fã. Aí o cara fala, mas eu não sou famoso. Aí ele, mas seus dados são muito famosos nas redes sociais. Você é o 053452, é você, não é? Porque seus dados são muito famosos nas redes sociais e na internet. Quando eu vi esse comercial, eu fiquei assim, nossa, mas é muito engraçado, né? Já pensou se tem alguém que deixa tanto dado exposto que os hackers, em geral, eles podem olhar e falar, nossa, essa pessoa é o meu favorito, porque tudo dele é fácil. E aí eu fiquei, gente, é muito engraçado essa questão. Até quando eu e o Thiago, a gente fez informática, a gente tinha um professor de segurança da informação mesmo, que ele fez uma dinâmica uma vez, a gente não acabou não percebendo, a gente acabou não participando no dia, mas a gente estava numa palestra lá no Instituto Federal e aí ele pegou um papel, escreveu lá nome, número e CPF e jogou no meio da sala. E aí as pessoas começaram a escrever sem perguntar nem porquê do papel. E aí as pessoas colocavam lá nome, número e o telefone, nome, número e telefone. E aí as pessoas saíam passando a folhinha, né? E as pessoas preenchiam. No final, ele tinha 2 folhas completas de dados de um monte de gente e ninguém nem se deu a noção de parar a palestra e perguntar por que tem uma folha passando, pegando meu nome e meu número de telefone. Mas é realmente muito interessante, assim, essa questão. É,
E é muito perigoso também, né? Porque a partir do momento que também ninguém questiona também o que ele ia fazer com isso. Eu acredito que, assim, para ele ser professor e tal, era provavelmente um teste, alguma coisa para ele conversar com vocês e tudo mais. Mas pensa isso em alguma outra situação, né? Por exemplo, uma coisa que a gente recomenda muito é que as pessoas usem gerenciadores de senhas e que gerem senhas aleatórias. Mas, por exemplo, se uma pessoa que não faz isso, você pega, sei lá, o Twitter dela e você descobre, sei lá, a cor favorita, a comida favorita, nome, pai, mãe, aniversário, você descobre tudo assim, você consegue facilmente fazer um programinha assim que pode gerar senhas possíveis para aquela pessoa, sabe? As pessoas acham que é difícil, mas não é. Outra coisa também muito preocupante é o pessoal, tipo, compartilhando isso sem saber, tá ligado? Tipo, por exemplo, uma pessoa tira uma foto de um certificado de uma coisa que ela fez e tá lá o nome inteiro, tá o RG e o número do telefone, sabe? O pessoal não sei. É muito preocupante mesmo, mas, né, ouvindo o podcast, quem sabe nos conscientiza. Falando, né, bastante dessa questão da segurança dos dados das pessoas, né, quais são as garantias de segurança que nós temos quando a gente acessa a internet, né? E a gente tem aqui no Brasil leis e regras que protegem esses dados? Respondendo a segunda pergunta, eu acho que eu consigo responder um pouco melhor do que a primeira. Sim, nós temos leis aqui no Brasil que garantem essa proteção de dados, né? Que é conhecida como a Lei Geral de Proteção de Dados, ou LGPD, que o povo fala tanto por aí, tá meio que na moda falarem dessa lei. Mas essa lei, ela é interessante porque primeiro que ela define alguns termos, então ela define o que é um dado pessoal, o que é um dado pessoal sensível, o que é um tratamento de dados, qual é o que as empresas podem fazer com seus dados, então quais são as condições, se tem que ter consentimento, se vai ser publicado, se não vai. Então essa lei, ela define tudo isso e pode ter algumas punições sérias se as empresas não seguirem, e por isso que é tão importante, e as empresas estão tão preocupadas atualmente com essa questão de segurança, com tratamento de dados, e inclusive isso acaba afetando o marketing das empresas, como você falou daquela propaganda, então as empresas também estão usando, a gente está cuidando dos seus dados certinho, e isso também serve como parte do marketing das empresas. Mas sim, existe uma lei. Surgiu acho que em 2018, se eu não estou enganado. Mas ela começou a valer assim, acho que só ano passado, né? Só no segundo semestre de 2020. Que aí começaram assim esses movimentos das empresas se adequarem à LGPD. Agora, em relação a garantias de segurança ao acessar a internet, não sei se tem. Tem as coisas clássicas, né, que você ouve, assim, o pessoal falar, os jargões, né, então, tipo, criptografia ponta a ponta, não sei o que lá, criptografia, seus dados estão todos criptografados, hashing, então, você tem que, eu acho que você tem que entender o mínimo das coisas, assim, né, mas, basicamente, se tiver em um site que tem, tipo, aquele cadeadozinho verde, você tá seguro, não tem problema. Aquilo é HTTPS. Então quer dizer que você tá através de um canal seguro conversando com o servidor. Mas isso não indica que o servidor ele é seguro, sabe? Isso indica que a sua conexão é segura. Mas o servidor que você pode estar falando pode ser de uma pessoa que quer te hackear, sabe? Ela certificou o site dela. Tá todo bonitinho, tá com chavezinha, sabe? Mas aí vai depender muito de você também. Então, se você... Vai depender, tipo, de você ler os links, o que você recebe no e-mail, quais são os dados que você coloca no site, e verificar mesmo, fazer essa verificação, né? Tem algumas coisas, alguns plugins que facilitam essa coisa, então, tipo, tem, por exemplo, o HTTPS Everywhere, que ele mostra, tipo, uma tela gigante com um ponto de exclamação vermelho grandão, falando, olha, você está entrando em um site que não é seguro. E aí, depende de você aceitar ou não isso, sabe? Então tem muito isso. E quando você não está acessando um site que é seguro, você é recomendado, né? Aí agora depende de você se você vai colocar suas senhas ou não. Porque quando você não está numa conexão segura, todo mundo que quiser
pode ver os seus dados. Então, eles podem ver as imagens que você está vendo, eles podem ver quais são as credenciais que você está mandando, se você está mandando algum e-mail, alguma senha, alguma mensagem, né? Outra coisa também que é interessante, só que eu acho que isso daqui é um pouquinho mais de paranoia, é você ver, por exemplo, os chats de mensagem, essas coisas assim, que se é ponta a ponta mesmo, ou se eles são guardados em alguns lugares. Então, tem alguns tipos de serviços, como por exemplo o Telegram, que é um chat de mensagem, né? Que eles guardam todas as suas mensagens no servidor deles. Então eles têm a criptografia deles, não sei o que lá, mas as suas mensagens estão lá com eles. Então eles podem ir lá, eles podem ver. Mas outras coisas, como por exemplo o WhatsApp, só você e a pessoa com quem você está conectando tem acesso àquelas mensagens, sabe? Então isso daí, se for interessante para você, né? Como eu falei, é paranoia. Isso também pode afetar um pouquinho como você usa, né, essas funções, ou essas ferramentas. Ah, uma coisa só. Mesmo com aquele cadeadozinho, tipo, eu descobri na prática, né? Mas eles conseguiram fazer um negócio em JavaScript e, tipo, ele simula meio que uma tela mais adicional, assim. E, tipo, tá tudo certo. Se você verificar, tem, tipo, eles conseguem simular qualquer coisa porque, tipo, não é uma aba de verdade. Então, tipo, mesmo assim, você tem que dar uma olhada melhor, assim, porque mesmo que o cadeadozinho, eu verifiquei o URL também, então é bom tomar cuidado. Exato, mas é aquilo que o Fukuda falou. Não é porque tem o cadeadozinho que o site em si é confiável. O meio de comunicação é confiável, mas assim, o site pode ser falso, por exemplo. Você pode achar que você está entrando no Netflix ali, colocar a sua senha de cartão, e na real é um Netflix, né? Alguma coisa assim. Exato. Não sei. Mas tem que tomar cuidado com essas coisas. Então tem os cuidados, mas a garantia de segurança, assim, não é tão forte assim, não tem. Então, é mais medidas para se manter seguro. Ou pelo menos tentar. Nossa, e é bom saber disso, porque pra mim, quando tinha um cadeadozinho, eu já tava 100% seguro. Você ia colocando tudo que pediam. Desconfie de tudo e todos. E voltando pro mercado de trabalho assim, falando um pouco sobre o mercado de trabalho, quais são as possibilidades de empregabilidade após a formação de um profissional da segurança da informação? Então, como o Fukuda falou no começo também, tem bastante áreas, né? Então, às vezes vai ter, por exemplo, alguém que vai literalmente testar os seus servidores. Então, vai ter uma equipe que é conhecida como Red Team. Ela vai tentar invadir a própria empresa. Então, é uma equipe da própria empresa para invadir a empresa. Aí tem a Blue Team, que vai ver como outra equipe da própria empresa que vai ver como proteger. Então, tem essas áreas, tem área mais focada em proteção de dados mesmo. Então, alguém que conhece sobre LGPD, sabe medidas de segurança que a área tem que tomar. Então, quais funcionários podem ter acesso a certos tipos de dados, quantos dados, tipo, qual é o nível de acesso desses funcionários, né? Se eles vão conseguir manipular informações sensíveis ou somente informações mais superficiais. E tem algumas medidas para proteger isso. Tem também outras áreas que eu não sei se entraria bem em segurança de... Entraria sim. Que é mais pela engenharia social. Então, testar se os seus funcionários eles estão bem conscientizados em relação a isso. Então, volta e meia tem empresa que manda um e-mail tipo, clique aqui nesse link nem um pouco suspeito, e aí vê quantas pessoas clicaram ou não, sabe? Então, E é uns negócios que parece meio óbvio se você conhece esse tipo de coisa. Então, tipo, você recebe um e-mail ali no seu e-mail da empresa e fala, legal, digite aqui seu usuário e senha, você nem verifica direito, é um site esquisito, tem um link, um endereço todo zoado, e aí você vai lá e coloca todas as informações. E também tem esse lado da área, pessoas para conscientizar, pessoas que estudam maneiras de evitar que seus funcionários façam esse tipo de coisa, e etc. É bem amplo mesmo. Eu acho que uma outra área que é muito interessante para o pessoal que programa é a área de análise de código
Então, é o pessoal que sabe programação, mas também sabe sobre segurança. Então, eles conseguem ver se o código que você fez ou o código que está em produção, ele é seguro para o ambiente de produção, né? Então, se esse código que está rodando na nuvem, que está rodando o site, ele tem alguma vulnerabilidade ou não. Então, é tipo meio que um passo, um filtro, antes desses dois times do Blue Team ir lá e parar aquele negócio ou tentar fazer alguma ferramenta, e do Red Team tentar atacar aquilo. Então, antes disso, ele passa meio que por um filtro, né, para chegar até aquele ponto. Então, tem muitos passos ali para alguma coisa dar errado. E a pessoa de segurança pode estar em qualquer um desses lugares. Isso é mais por curiosidade que eu vou falar, mas também existe um Purple Team, que ele tá meio que entre o Red Team e o Blue Team. Então, basicamente, é quando a empresa tem que considerar que pode ser que tenham informações de internos, né? Então, o Red Team, eles estão considerando que uma pessoa, que são pessoas, um grupo de pessoas, tanto faz, que tá invadindo de fora mesmo. E o Blue Team é para defender. Agora, o Purple Team é tipo, sei lá, vamos supor que tem alguém que trabalha na sua empresa e vende informações para outra pessoa. Então, é alguém que vai passar informações internas da empresa. Então, olha, eles usam tal tipo de sistema que pode ser interessante você explorar ou alguma coisa assim. E isso são outras coisas que as empresas fazem, isso eu acho legal. Realmente tem bastante área, né? E essa questão, eu percebi, né? Assim, essa questão de como os usuários, principalmente, eles lidam com as informações é o que mais tem relevância às vezes, né? Não só o profissional, aquela pessoa que está, sei lá, planejando o ambiente, né? Mas o usuário, que ele tem também que tomar bastante cuidado, mesmo que o ambiente seja feito da melhor maneira possível, né? Pode ter... O usuário é a pessoa que é a praga, né? Toda vez. Quando a gente fez curso de informática, o professor sempre falava, gente, o usuário que é a praga. Você pode fazer tudo certo, mas o usuário, ele sempre vai achar um negócio para fazer errado. E ele faz, porque é o usuário. Fazer o quê? O usuário. Né? E... Pode falar, Alice. Uma coisa que eu acho que dá pra gente acrescentar também é que, fora todas essas áreas, assim, ainda tem as especialidades, né? Então, você pode, por exemplo, focar em segurança de nuvem, segurança web, segurança de sistemas operacionais, de redes, de mobile, seja os dois, seja iOS ou Android. Então, também tem essas especialidades que também existem. Bom, e falando mais sobre os usuários, né? Qual, na opinião de vocês, qual que é a importância da conscientização popular a respeito de como se utilizar os meios de comunicação de forma segura? E como que vocês acreditam que essa conscientização pode ser feita? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Mas eu acho que, acho que como a gente falou, assim, desde o começo da conversa, o passo de conscientizar o usuário final é o que falta, assim, o que mais precisa agora, né? Porque, como a gente falou, a gente tem um número imenso de golpes, e são golpes de pessoas para pessoas, sabe? Não é necessariamente uma falha do sistema, né? Então, é uma coisa que precisa ser feita e de todas as maneiras possíveis, assim, porque o objetivo mesmo é realmente atingir o usuário. Então, adequar essa comunicação para uma forma que o usuário entenda. E eu acho que também é importante frisar que não acho que tenha muito a ver também com idade. Eu acho que todas as pessoas de todas as idades estão passíveis de, por exemplo, cair em golpes, de acabar, sei lá, dando acesso à sua conta a terceiros, mesmo que seja sem querer, assim, geralmente é sem querer, né? Outro dia a gente estava comentando que a gente viu no Twitter um site que você digita a sua senha lá e ele diz se a sua senha é segura ou não. E aí a pessoa ainda definiu assim, mas você não precisa fazer nenhum login, é só digitar a senha. Mas mesmo assim, sabe? Mesmo que ele não vai ter acesso a quem eu sou. Isso ainda cria um banco de senhas, uma word list, como a gente chama, de senhas que pode ser usada para
para quebrar as coisas. E ainda tinham pessoas comentando: ai, nossa, o meu foi super rápido porque é meu aniversário. E aí, como que a pessoa fala isso de forma pública, que a senha dela é o aniversário dela, sabe? Então, é muito importante, assim, é muito importante pessoas jovens, idosos, assim, e geralmente idosos caem mais em golpes, assim, de WhatsApp, de banco, né, aquelas pessoas que, deixa eu te ajudar aqui, e acabam roubando o dinheiro da pessoa. Então, é muito importante. Então, para as pessoas que sabem, que têm noção disso, é muito importante também que passem para os seus familiares, amigos e tudo mais, e comece a criar essa corrente, assim, de conscientização, né, porque a parte que comentaram, assim, da engenharia social é muito forte, né, você manda um e-mail para uma pessoa, tá contaminado e tudo mais, e isso pode ir se espalhando, mas precisa ser dito, né, de, olha, tomem cuidado com o que vocês abrem, não abram qualquer coisa no computador de vocês, né? Não reutilizem senhas, é muito importante isso, porque se rolar um vazamento de dados de um site, é ruim, mas se aquela for a senha que você usa para todas as suas contas, aí é um problema maior ainda, né? Então, sempre importante, a gente recomenda muito que use um gerenciador de senhas. Geralmente os gerenciadores, eles têm uma opção para você fazer a senha de forma aleatória e usar caracteres maiúsculos, números minúsculos e símbolos e tal. E é bem importante. Parece frescura, assim, como eu vou lembrar? Assim, você não vai lembrar, é por isso que o gerenciador de senha existe. Você precisa lembrar de uma senha, é uma senha para governar todas, né? Mas é muito importante, é muito importante. Principalmente agora que a gente tá todo mundo mudando para online e tá, tipo, várias pessoas que não estão acostumadas estão caindo em muitas coisas. Complementando um pouco o que a Lari falou, não tem muito a ver com essa pergunta, eu acho, mas só que mais um fato curioso. Existe uma lista, uma word list, como a Lari falou, que é muito famosa. É uma listona literal chamada RockYou. E ela basicamente tinha um site de namoro, de encontros aí, e ele armazenava todas as senhas de todos os perfis em TXT, ou seja, eles não criptografavam, eles não colocavam em funções de hash, eles tinham era o texto plano mesmo, então sua senha estava guardada literalmente, o textinho ali, escrito sua senha ali. E aí o que aconteceu é que hackearam esse site e pegaram todas essas senhas e colocaram num banco de dados. São 14 milhões de senhas. E aí que essa lista é muito famosa. Então, quando você quer invadir algo, a primeira coisa que você faz é rodar essa lista e ele vai checando se alguma senha bate. E isso é um dos motivos, aquela hora que a Lari falou, eles vão pegando e guardando sua senha, as senhas que você colocou mesmo sem login, eles estão armazenando esses dados justamente para ter uma quantidade grande de senhas para depois ir testando, entendeu? Por força bruta, por exemplo. Então, por isso você evita, mesmo que não tenha um login, evita de colocar sua senha por aí. E se você quer saber se sua senha tá muito, muito, muito fraca, você checa se tá nessa listona gigante, porque se tiver aí vai ser bem... Essa é a mais famosa, então mesmo alguém que tá começando agora provavelmente vai conhecer o RockYou.txt, então você checa lá, se sua senha estiver lá, é um problemão. E vocês acreditam que a área da segurança da informação tem algum paradigma ou estereótipo que precisa ser quebrado? E para vocês, como que é atuar nessa área na prática? Acho que o estereótipo da pessoa do capuz, né? Acho que é bom quebrar esse. Principalmente num cantinho escuro, com capuz, sempre capuz, muito neon, e codando assim numa tela preta, letras verdes todo momento, e aí não vai ter uma interface gráfica no seu computador falando que você foi hackeado, tá? Você não vai ver a pessoa, tipo, ficando vermelho partes da tela do seu computador e a pessoa invadindo, roubando seus dados. Tem isso também.
ter paciência, eu acho que é importante. Muita gente acha que ser hacker é sair, tipo, e digitando um monte de coisa e invadindo tudo em segundos, mas é muito importante ter paciência, tanto para aprender quanto para tentar invadir lugares mesmo, invadir sistemas, servidores, paciência para achar as vulnerabilidades, para testar as coisas. Então, às vezes tem gente que acha que vai ser sempre uma música eletrônica tocando a todo momento, fritando tudo e você digitando infinitamente, mas às vezes você só senta e fica assistindo a sua tela. Então tem isso também. Uma coisa que eu acho interessante é que também não é só o pessoal de computação que pode praticar segurança. Então tem muito pessoal da área de direito que pratica segurança, muitos ativistas praticam segurança, falam de privacidade, falam de tudo. Tem atores que fazem isso também. Então é muito interessante todo mundo se preocupar com isso, sabe? Não só o pessoal de segurança, não é só tipo, não, porque eu uso o WhatsApp, porque o WhatsApp é ponta a ponta, sabe? Só que aí você não sabe como funciona direito e aí você meio que... Então é interessante todo mundo saber tipo, o mínimo, assim, pra sobreviver, né? Nessa nova área EAD, nessa nova era EAD. Eu acho que também tem gente famosa que quebra esse paradigma, tipo o Gabriel Pato e a Maria Savato, que tipo, não são só programação, assim, tipo, a Maria Savato, mas tipo engenharia social, então tipo, é bom até, assim, tá falando aqui na live também. É que é uma galera que faz um conteúdo de hacking, assim, pra internet, né? Então, é bem importante também mostrar que hacking não é só essa coisa prática, assim, de realmente você hackear as coisas, mas é também sobre a parte de conscientização, né? Então, é muito importante, é muito, muito importante. Então é bem interessante também, tanto do ponto de vista de código, então conscientização, sei lá, de desenvolvedores em relação a código seguro, quanto em relação a comportamentos mesmo, que nem o Fukuda falou, assim, não é só num café que você não pode deixar o seu computador ligado com o seu login, sabe? No momento que você levanta da sua cadeira, você bloqueia o seu computador, e em qualquer lugar, seja no trabalho, seja principalmente fora dele, né? Então, é bem importante tomar essas coisas. Sobre atuar na área, na prática, que nem o Fukuda falou, você não precisa ser da computação para inserir nessa área, e isso é bem legal, isso é bem bacana da área também. E pro pessoal que também quiser fazer parte desse mundo, assim, mais voltado para a parte de tecnologia, assim, né? Para o pessoal que quer ser Red Team ou Blue Team, alguma coisa assim. É uma área que requer muito tempo, requer muita dedicação. É um negócio, tipo... É uma coisa de amor e ódio, sabe? Com a área. Então, não é todo dia que você vai conseguir ganhar, que você vai conseguir alguma coisa. Você vê muito pessoal, tipo, bounty hackers, principalmente, que é o pessoal de segurança, que é, tipo, meio que um freelancer, e eles tentam hackear, por exemplo, o Facebook, o Google, e aí se eles acham alguma falha, eles fazem um report, eles escrevem falando, explicando o que eles fizeram, manda pro negócio e eles dão dinheiro, sabe? Só que você vê, é muito pouca gente que faz isso, sabe? É tipo, sei lá, o pessoal que quer ser jogador de futebol. É muito pouca gente que consegue chegar naquele nível profissional. E não é todo dia também que você vai conseguir fazer isso, sabe? Na maioria dos dias você não vai ganhar nada. Você, tipo, vai simplesmente estar lá, mexer. Mas é interessante você ter essa paixão pela área. Então é sempre você estar se atualizando, sempre vendo o que está acontecendo na área. É sempre ser curioso, buscar como que funcionam as coisas por debaixo, né? Tipo, é muito negócio de crescimento pessoal, sabe? Eu acho que você precisa muito focar bastante, assim, né? Mas alguma hora você vai ver, tipo, um progresso, assim, você vai ver que você sabe umas coisas. Tipo, você pode, muitas das vezes você não vai perceber isso, mas você avança bastante, mesmo nesses dias, assim, é só você continuar, sabe? Não desiste. É aquele negócio que você tá, tipo, num sofrimento diário e você fica, nossa, caramba, que difícil, e aí passa um tempo, e aí você usa esse conhecimento e você fica... Olha, eu aprendi alguma coisa, não foi em vão. Esses momentos realmente são meio gostosos. O resto dói um pouquinho, mas a gente segue. Só uma observaçãozinha assim, de uma coisa que o Fukuda falou, é que não são todos
sites que têm sites, sistemas, empresas que têm programas de bug bounty, tá? Então, para quem tiver interesse, eles existem, mas se você fizer fora desses programas de bug bounty, é crime. Então, fiquem atentos. Tem um site também, eu não lembro qual o nome, mas tem um site que as empresas podem, tipo, contratar você, e você pode, tipo, meio que ir ganhando rankings, assim. Aí, tipo, quanto maior seu ranking, mais, tipo, tem chance de te contratar e... Ah, esse aí, HackerOne. Tem mais chance, tipo, ela te contratar e você ser pago pelos seus recompensas, tipo, os bugs que você acha e as vulnerabilidades. Agora eu lembrei de um, não sei se foi, não sei quanto tempo que faz, mas teve um cara que ele achou um negócio no Facebook, não lembro. Aí parece que o Facebook recompensou ele por ele achar a falha no sistema. Foi muito interessante assim, porque, nossa, a pessoa desce ficar lá funcionando o negócio no Facebook, aí eu achei, ganhei dinheiro. É isso mesmo do bug bounty, tipo, são programas que as empresas pagam por falhas que outras pessoas encontram, né? Não são todas as empresas que têm programa desses, mas, por exemplo, o Facebook tem. E aí, se você descobre uma falha, você manda o report para eles analisam e, de acordo com a gravidade da vulnerabilidade que você encontrou, vai ser o quanto de dinheiro que você vai receber, né? E aí também tem uma coisa de termo de confidencialidade, que tem um tempo, né? Então, até eles consertarem a vulnerabilidade e tudo mais, que precisam as partes, assim, deixar isso em sigilo para não comprometer, né, o sistema. Bom, então já estamos chegando ao final do nosso podcast e gostaríamos de saber se vocês têm alguma coisa que queiram acrescentar ou falar para quem está nos ouvindo. Bom, para quem se interessou aí pela área de hacking, não desista. Em muitos momentos vai ser difícil, mas eu acho que uma coisa que ajudou a gente foi unir pessoas com esse interesse em comum e a gente estudar junto. Eu acho que isso dá bastante graça, assim, para o estudo, ainda mais quando a gente está nesse momento que precisamos ficar longes, né? Distantes uns dos outros. E também convido também o pessoal a conhecer o Ash in the Shell e as atividades que a gente faz, né? Porque uma das coisas que a gente, por mais que a gente seja um grupo universitário, muitas das nossas atividades é para o público, né? Porque como que a gente vai democratizar o conhecimento se a gente mantém ele ainda dentro de um ambiente, né? Então, a gente vai começar a fazer as palestras, a gente tem sessões abertas que a gente ensina para o pessoal o básico de hacking, para pelo menos a pessoa saber por onde começar, sabe? Que eu acho que isso é um passo bem importante e muito difícil também. Então, convido a todos a conhecer também aí as nossas atividades e sejam também todo mundo muito bem-vindo e bem-vinda a participar delas e interagir com a gente. E qualquer coisa também, se vocês não acharem aí um grupo, vocês podem chegar na gente nas redes sociais, a gente também é um grupo bem legal, tá, gente? A gente tem um site também, quem quiser se aprofundar nas técnicas. Sim. Acho que uma coisa que faz bastante parte da cultura do In The Shell fugi a palavra. A gente passar conhecimento. Passar conhecimento, isso, é muito bom, exato. Faz tão parte que eu esqueci o nome, ótimo. Mas é compartilhar conhecimento, né? É passar o conhecimento. Então, você vai realmente aprender e ter a certeza que você sabe um conteúdo a partir do momento que você tem que ensinar alguém esse conteúdo. Isso vale para qualquer coisa, tá? Não só para hacking. Mas essa parte de segurança, ela é uma área difícil de entrar. Tipo, entrar que eu falo não só no mercado de trabalho, mas, sei lá, por hobby mesmo, por curiosidade, é uma área que não é tão amigável assim para você começar, porque, de novo, é conteúdo em inglês. É difícil, onde eu vou começar a estudar essas coisas, sabe? Então, você compartilhando conhecimento, você sempre vai ajudar alguém, pelo menos uma pessoa, e eu acho que isso já é o suficiente e já faz valer a pena, se você ajuda pelo menos uma pessoa a entrar nessa área e a conhecer mais as coisas. Então, por isso tem o grupo também, e eu incentivo também quem quiser criar grupos aí de estudos ou chamar a gente nas redes sociais, como o Kuda falou, e é isso. Então,
Depois, para quem está ouvindo aí, a gente vai deixar as redes sociais deles, o site, todas essas informações que eles passaram para ficar mais fácil, né, para você que está ouvindo aí, na descrição do YouTube, nas descrições das plataformas de áudio. Bom, então chegamos ao final do nosso podcast. Infelizmente, gostei muito do papo, né? E a gente gostaria de agradecer a vocês, né? O Henrique, Felipe, a Larissa e o João, que são os integrantes do grupo Indechel, que por terem aceitado o nosso convite e compartilhado um pouco sobre a experiência, né, que eles têm com o grupo e como, né, graduandos também. E a gente agradece a você que está nos ouvindo até aqui. E não se esqueça de nos seguir em nossas redes sociais, no YouTube e em nossas plataformas de áudio. Basta pesquisar por IFSPcast. E é isso. Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Meu nome é Gabriel, eu sou editor desse vídeo aqui e eu tô passando aqui no finalzinho só pra lembrar vocês de deixarem alguma avaliação, dizendo se gostou ou não dos vídeos. Na seção de comentários você pode deixar uma sugestão para próximos episódios também. E muito obrigado por todo o apoio que você tem dado ao IFSPcast e a gente se vê no próximo episódio. Até mais!